Fala, meu povo lindo! Como vocês estão? Finalmente sai o segundo vídeo sobre a Mac Thumb Go aqui no canal do Violinista Empreendedor, primeiro youtuber brasileiro a produzir um conteúdo sobre esse equipamento. E não apenas produzir um conteúdo qualquer, produzir um conteúdo de alta qualidade técnica, alto nível de análise, como vocês sabem que é aqui no nosso canal. E é por isso mesmo que você precisa agora se inscrever aqui nesse canal, tá? Você que está buscando informações sobre equipamentos de áudio, sobre caixas de som, você precisa estar inscrito com o sininho das notificações ativado para você não perder nada do que a gente traz aqui, tá? Nossas análises são realmente utilizando equipamentos profissionais, uma visão de alguém que vive o áudio, que vive a música no seu dia a dia e que traz essa experiência, esse empirismo com dados técnicos para que você consiga entender como extrair o melhor desses equipamentos, qual o melhor para o seu projeto, enfim. Esse aqui é o seu canal Violinista Empreendedor. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou até mostrar aqui para vocês, tá? A bonitona tá ali do lado, né? Eu tô aqui na bancada. A nossa Mac Thumb Go já está ali preparadinha, bonitinha para iniciar os testes, tá? Nesse vídeo a gente vai fazer 4 testes. Eu gosto sempre de localizar bem vocês aqui para vocês entenderem. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser o teste de timbre. Então vocês vão escutar a Mac Thumb Go tocando. O segundo teste, a gente vai fazer teste com instrumento. Então vocês vão escutar como soa o violino e o microfone, né, como a voz soa no microfone, saindo aí nesse som pela Mac Thumb Go. E você deve estar se perguntando aí, tá, mas você está utilizando o quê? Uma câmera para gravar? Como é que eu sei que realmente o som que eu estou escutando é o som da Mac Thumb Go? Nós só fazemos os nossos testes de áudio, de timbre, com microfones profissionais, microfones de medição. Esses microfones são capazes de não interferirem no timbre, não interferirem nas frequências que chegam. A forma como as ondas sonoras chegam é a forma como eles captam, sem nenhum tipo de alteração. Eu, muito menos, faço nenhuma alteração aqui, então o que vocês estão escutando é realmente o som da caixa como ele é. E aí, é claro que vai depender de você tá utilizando aí bons fones de ouvido, né? Eu sempre recomendo que se utilize bons fones de ouvido para ter a percepção correta de como estão as frequências chegando. Bom, já falei de 2 testes que a gente vai estar fazendo. Os outros 2 testes são o teste de nível de pressão sonora. Então a gente vai medir aqui no estúdio, né, qual o nível de pressão sonora que eu consigo chegar aqui para algumas músicas específicas na Mac Thumb Go. E por fim, o famoso teste de pink noise, né? Então a gente vai ver como que foi a assinatura de timbre aí de fábrica em termos de distribuição de frequências que a Mac decidiu escolher para o seu modelo Mac Thumb Go. Então você percebe que ao final desse vídeo você vai ter todas as informações técnicas a respeito deste equipamento. E falando em informações técnicas, é com isso que a gente começa aqui o vídeo, né? Antes mesmo de ir para os testes auditivos, a gente vai fazer aqui um pente fino nos principais parâmetros técnicos da Mac Thumb Go. Galera, olha só, né? Lá na página 18 do Manual de Instruções, a gente tem aqui as especificações técnicas, tá? As informações técnicas do equipamento. Bom, a nossa Mac nos traz aqui, né, uma resposta de frequência no seu maior extremo aí, né, de 50 Hz a 20 kHz. Portanto, é uma caixa que tem uma resposta de frequência muito interessante aí. Ela realmente consegue pegar uma parte ali dos subgraves, depois entra nos graves, nas médias baixas, médias altas e altas frequências, indo até a frequência mais alta possível para o ser humano escutar, se o seu ouvido for saudável e você estiver muito jovem, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai escutando cada vez menos os extremos, que é o 20K, 20.000 Hz. Então ela consegue reproduzir toda essa gama de frequências, o que significa que trata-se de um equipamento que consegue, tá, reproduzir sons de instrumentos mais graves, né, mais baixos aí. Você consegue tocar um violoncelo aqui com essa caixa de som, você consegue eventualmente pegar algumas frequências ali de baixo e tudo mais. É uma caixa que ela vai funcionar muito bem reproduzindo sons de instrumentos de baixa, com sons, né, masterizados, que não vão ter aqueles picos ali fora de ordem, né, um som já muito pronto, comprimido e tudo bonitinho.
Como vocês já sabem, né, caixas de alta, por mais que elas sejam capazes de reproduzir frequências baixas, quando a gente lida com um instrumento ao vivo, ou seja, um som que não é masterizado, e esse instrumento ele exige muito punch, né, muita energia nas baixas, essas caixas costumam clipar, elas costumam limitar, elas costumam sofrer para reproduzir, afinal de contas, o projeto é pequeno, o falante é menor, a estrutura da caixa não é como a estrutura de uma caixa de sub, que foi feita para levar porrada nas baixas frequências, tá? Muito bem, na sequência a gente tem aqui a cobertura, né? A cobertura horizontal e vertical da caixa, 90 graus e 60 graus, é uma cobertura muito comum, tá, pessoal, em caixas de alta como essa daqui. E aí a gente vem em uma das principais informações, né? Eu sempre gosto de trazer muito essa informação aqui, que é o SPL de pico, né? O nível de pressão sonora ou a sensibilidade, né? Isso aqui, pessoal, é o número que diz o quão forte a Mac Thump Go fala em relação a outras caixas, tá? Esse aqui é o parâmetro técnico que você deve utilizar para saber o quão forte a caixa fala. Diferente da potência, tá? A potência, ela mede outra coisa. A potência é uma medida de energia, de gasto energético, de alimentação do amplificador. E ela só tem sentido de você usar para saber se a caixa realmente fala forte quando você compara caixas de uma mesma marca, de uma mesma construção, que possui ali o mesmo modelo de construção, de amplificação e tudo mais. Quando você compara com caixas de outras fabricantes, né, de outras famílias, que tem outros tipos de tecnologia de amplificação, outros tipos de eficiência lá no amplificador, falar em termos de potência para comparar elas não faz o menor sentido, o menor cabimento. Mas nível de pressão sonora sim, porque é algo que você mede fora do equipamento. Nível de pressão sonora é o que chega nos nossos ouvidos. Então é sim a melhor forma de você entender se uma caixa fala muito forte ou não. E é claro, né, que para vocês entenderem, né, o quão forte, qual é o posicionamento da Mac Thump Go aqui nesse momento, ó, ela nos entrega um SPL de pico de 115 dB, tá? Beleza. Vamos lá. Quanto é que a Bose S1 Pro Plus nos entrega, pessoal? A Bose S1 Pro Plus tem um SPL de pico de 109 dB SPL. E a nossa querida JBL Ion One Compact, que já trouxemos vários conteúdos sobre ela, nos entrega aqui um SPL de pico, né, um máximo de 112 dB SPL. Ou seja, entre as caixas de alta, né, entre essas caixas com bateria interna, full range que a gente trouxe até hoje aqui no canal, a Mac Thump Go só perde para a Electro Voice Everse 8 com seus excelentes 121 dB SPL de pico. Mas depois da Everse 8, a Mac Thump Go está muito bem posicionada, entregando mais nível de pressão sonora do que todas as caixas top de linha. E olha que eu coloquei grandes referências aí para vocês, hein? Bose S1 Pro Plus e a JBL One Compact, ou seja, a Mac fala mais forte do que essas outras duas concorrentes aí, beleza? Muito bem, galera. Continuando aqui, tá? Vamos aqui, como eu falei, são os principais parâmetros técnicos, né? Bom, em termos de amplificação, a gente tem aqui um consumo de 200 watts de pico. Bom, temos aqui um amplificador classe D, beleza, né? Bem dentro dos padrões mesmo do que a gente encontra, tá? O que vocês gostam muito de trazer de informação também é em relação à autonomia, né? A Mac Thump Go nos promete aqui uma autonomia superior a 12 horas, né? Sendo que a gente tem aqui 3 horas para carregá-la sem estar funcionando, 4 horas para carregá-la se você estiver com ela ligada na tomada funcionando. A caixa está funcionando, está tocando na tomada. Ela demora 4 horas para carregar totalmente, né? Então ela consegue ter esse fluxo aí de carregamento e funcionar ao mesmo tempo, né? Com uma bateria aí de 5.200 mAh, tá? E um equipamento, ó, que pesa apenas 8 kg, né? Então é uma caixa muito leve, muito portátil, muito leve, muito forte, né? Com 115 dB de pico. Muito interessante aí para vários projetos que a gente tem para aplicar esse equipamento, tá certo? Então, essa foi a ficha técnica corrida com alguns importantes comentários que eu trouxe aqui de aplicações e tudo mais. E agora, finalmente, vamos ao primeiro teste da Mac Thump Go, o nosso teste aí de timbre, né? Utilizando o nosso microfone de medição. E, bom, fiquem aí com esse primeiro teste de timbre. Vamos lá.
Vamos lá então, meus amigos. No nosso primeiro teste aqui, a gente vai estar trabalhando aqui com o violino, tá? Aqui eu também vou estar colocando aqui na tela em alguns momentos, né, sobre o aplicativo, tá? E, bom, eu vou tocar logo para vocês escutarem como soa o violino, e aí eu já tenho uma observação negativa sobre a Thump Go para destacar aqui, tá? Vamos lá, então, nesse momento eu vou mutar o nosso Fifine e vocês vão estar escutando o microfone de medição que está lá na frente da Thump Go. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Como eu sei que muitos de vocês utilizam, né, esse equipamento aqui para um equipamento como esse, né, para utilizar ali com um VS, um playback de fundo, eu vou colocar aqui uma backing track, tá? Que aí vocês já escutam também como soa o violino com um backing track saindo ali, tá? Muito bem, meu povo. Então, vamos lá, né? Isso aí que vocês escutaram foi o resultado, então, do violino com playback. Deixei a caixa, deixa eu ver, o Voice Mode aqui. Ele tá no modo... Eu habilitei o modo Outdoor, né? Pra gente já deixar ele um pouco mais pra frente. E no modo Music, né? Que dá aquela incrementada nas baixas, nas altas, enfim, né? Muito bem. Olha só, o que é que acontece, né? O primeiro ponto aqui que eu queria destacar com vocês é que, infelizmente, né, quando a gente compara a Thump Go com as concorrentes ali, a Electro Voice VS8, a JBL1 Compact, a Bose, ela falha miseravelmente, pessoal, no quesito features, né, recursos. Isso é interessante, né, porque a gente vê aqui a primeira caixa com bateria interna portátil que a gente traz aqui no canal, que embora seja de uma categoria premium, de uma categoria top, ela é muito limitada em relação a recursos para quem quer utilizar somente a caixa para fazer uma música ao vivo. Então o que é que acontece? Como vocês perceberam aí, o som do violino ficou extremamente seco, né? Eu vou estar mostrando aí agora para vocês o aplicativo, tá? Da caixa. Por meio dele que a gente faz todo o gerenciamento. E olha só que interessante. Eu vou... Então, e agora, como vocês estão vendo, o aplicativo aí na tela, ó, a gente consegue mudar os voice modes, né, como vocês estão vendo aqui. E aqui na frente, né, no aplicativo, vai estar aparecendo aqui do ladinho, né, vocês estão acompanhando aí, ó. Tudo que a gente tem de controle é o seguinte, ó. A gente tem aqui os controles de volume, né, dos canais 1 e 2, do master, certo? Mas assim, ó, eu não consigo modificar, por exemplo, a equalização, não consigo incluir efeitos em nenhum dos canais. Eu, sinceramente, achei isso uma loucura, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente consegue habilitar o Auto Connect, Auto Link, Front LED, Feedback Eliminator, essas coisas já falei pra vocês, né? Então, a supressão de microfonia a gente consegue habilitar aqui. Tem o Music Ducking, né? Que é aquele recurso de quando entra um sinal ali, a música baixa de som. Tem a equalização. A gente consegue fazer uma equalização da caixa, tá? Isso aqui é uma equalização na saída, não é uma equalização no canal, na entrada. Mas a gente consegue fazer uma equalização aqui de baixas, médias e altas frequências aqui na caixa em si, né? Na verdade, ele só está me permitindo aqui mexer em altas e baixas, né? Então a gente consegue mexer aqui nas altas e baixas e só, né? Nada muito elaborado em termos de equalização. E é isso, né? Eu entro aqui, ó, eu consigo modificar o modo, né? Aqueles 4 modos que a gente tem lá.
Enfim, basicamente o que a gente tem na caixa, né, na caixa fisicamente, a gente tem também no aplicativo, né? E geralmente o aplicativo ele não é só para você facilitar a sua vida em um controle à distância. Ele é também para você colocar recursos extras, recursos adicionais que realmente a ThumpGo, por incrível que pareça, não tem. Então, ela é uma caixa que ela tem um timbre muito bom, como vocês escutaram aí, né? Não tem o que dizer do timbre dessa caixa. É muito interessante, mas assim, lá nas conclusões eu vou trazer umas finalizações em relação a isso, mas eu fiquei um pouco já de cara assim decepcionado por não ter pelo menos, né, esses recursos aí que a gente encontra nessas outras caixas, né, que é a equalização por canal e que é a inserção de efeitos, né, porque eu não consigo então modelar timbre, não consigo modelar timbre das fontes que entram aí e a gente acaba ficando dependente de uma mesa de som, tá? Meio que já é uma prévia aqui de conclusão a respeito desse equipamento. Mas vamos agora para o teste aqui com o microfone. Vamos ouvir como a voz soa nela. Muito bem, pessoal. Agora vocês estão escutando como soa o Shure SM58, tá? Ele está conectado lá no primeiro canal da caixa de som. Como vocês estão vendo aí no aplicativo, eu consigo aumentar ou diminuir o volume, consigo mutar, né? E o que a gente tem de interessante aqui, né? Primeiro, soa muito bem, né? Que timbre. A gente tem que falar que realmente em relação a timbre, a qualidade de áudio, a caixa é muito top, cara. Muito boa mesmo, tá? Então, assim, o que eu poderia tá concluindo aqui com vocês é que trata-se de um equipamento com timbre de excelência realmente, né? Mas que ela realmente depende de uma mesa de som, tá? Assim, para vocês terem uma noção, eu setei, tá, o primeiro canal da nossa Mac como entrada de microfone, certo? Até porque se tivesse como linha ela não ia conseguir ter esse rendimento que está tendo aqui. Mas tanto aqui no aplicativo quanto lá na caixa e o master tá tudo no máximo para sair esse som aqui, tá? Tanto que a gente vai mudar um pouquinho, né? Eu tinha planejado fazer um tipo de teste aqui, mas que como a caixa, né, ela realmente não tem recursos, ela não tem ganho, ela não tem efeitos, né? Ela é como se fosse realmente uma caixa de PA tradicional zona, tipo estilo DBR10, estilo série DBR da Yamaha, né? Ou DXR. E que ela realmente depende, né? Essas caixas são muito boas em construção, em timbre, elas entregam um desempenho muito incrível, mas elas dependem de mesa de som realmente para você render. E isso poderia não ser estranho se não se tratasse de uma caixa com bateria interna, né? Mas como é uma caixa que tem bateria interna, a gente esperava, né, que realmente fosse uma caixa que concorresse ali diretamente com as outras caixas com bateria interna que a gente trouxe aqui, né? Que esse tipo de caixa a gente estava acostumado a tê-la com a proposta de o músico poder utilizar o equipamento totalmente independente, né? De uma mesa de som, enfim, de periféricos. Mas não é o caso, tá, pessoal? Então a gente tem que encarar a Mac ThumpGo como uma caixa de PA normal, de excelente qualidade, de timbre, com alguns recursos interessantes, mas se você for tocar com essa caixa aqui, se você for fazer música ao vivo com essa caixa, você vai precisar de periférico, você vai precisar de mesa de som, não tem jeito, tá? No caso, para um DJ, vai funcionar muito bem, né? Porque o DJ ele toca som masterizado, já está pronto ali para você fazer uma cerimônia que você só vai colocar as músicas gravadas ali para tocar na caixa. Acabou, não tem muito, né? E você vê como rende bem o microfone também, apesar que a gente não tem a opção de estar colocando aí um reverbzinho, né? Um delayzinho para dar aquela ambientada no som do microfone também, tá? Mas enfim, vamos lá. Qual é a mudança no teste que eu vou fazer, né? Já que ela tem essa característica, eu vou conectar a nossa mesa de som, a nossa Zoom, na caixa e vamos agora escutar, né, o rendimento dessa caixa, né, em termos aqui de como ela responde a aumento de ganho, aos efeitos e tudo mais, né, que nela somente a gente não consegue performar, tá bom? E se você quer
entender todos os parâmetros técnicos de uma caixa de som, se você quer ter conhecimento e domínio para escolher as caixas certas para os seus projetos musicais, para a sua cerimônia de casamento, para os seus aniversários, para suas apresentações em restaurante, em salão de festa, nos seus pequenos eventos de uma forma geral, você precisa conhecer o nosso vídeo treinamento Como Escolher a Sua Caixa Ativa. Pessoal, aqui a gente vem trazendo assim as respostas das principais perguntas que todo mundo tem na hora de escolher uma caixa de som. Aqui eu vou abordar para você todo o fundamento de uma forma muito prática e direta sobre caixas ativas e passivas, os tipos de caixas de som que a gente tem aí disponível no mercado e qual é o mais adequado para a sua aplicação. E aí eu ensino para você como entender, tá? Você vai ler e entender resposta de frequência, nível de pressão sonora, qual a influência do tamanho do falante, qual é o mais adequado para a sua aplicação, portabilidade, ângulo de cobertura e potência. E depois que a gente consegue se munir de todo esse conhecimento em aulas dinâmicas, com imagens, né? Vocês vão gostar muito da forma. Se você curte a minha dinâmica e a minha didática aqui no YouTube, você vai curtir mais ainda no nosso vídeo treinamento. E depois eu vou além, tá? Eu trago aqui mais conhecimentos adicionais em relação a como utilizar as entradas e saídas das caixas da melhor forma possível. Você vai entender a diferença entre escolher linhas domésticas e linhas profissionais. E a gente vai está tratando aqui de assuntos muito importantes como posicionamento de caixas de som nos seus eventos para que o seu público tenha a melhor experiência possível, assim como você e o seu grupo musical. E por fim, a gente vai responder com dados, pessoal, muito claros assim, ó. Qual o nível de pressão sonora para determinado público, tá? Eu vou te ensinar a fazer o raciocínio correto em torno disso e já vou te entregar de mão beijada, olha, com essa caixa, com esse nível de pressão sonora você atende X pessoas, com essa outra caixa, com esse nível de pressão sonora você atende Y pessoas, essa vai ser mais adequada para um ambiente X, essa vai ser mais adequada para um público Y. É esse nível de conhecimento que eu tô entregando para vocês aqui no nosso vídeo treinamento, você precisa conhecer agora, tá? Link aí na descrição. Vamos continuar o vídeo. Muito bem, pessoal, chegamos agora ao nosso teste de ruído rosa, né? O nosso Pink Noise. Vamos ver aqui a medida de Pink Noise da nossa querida Mac Thumb Go, tá certo? Vamos lá então, meus queridos e minhas queridas. Olha só o resultado da nossa medição, tá? Bom, aqui nós temos, né, em azul, nós temos a curva da resposta de frequência da referência, ou seja, ali todas as frequências sem atenuações e nem acréscimos, certo? Esse aí seria o comportamento se a Mac Thumb Go tivesse um comportamento totalmente flat, tá? A gente sabe que não é verdade. Ela tem ali uma assinatura de fábrica, né, um timbre de fábrica em relação à distribuição de frequências que ela toca. E aí isso a gente descobre aqui, ó, por meio, né, da curva de ruído rosa, né? Então, a gente consegue aqui, colocando as duas curvas lado a lado, a gente consegue perceber onde é que a Mac colocou, tirou frequências e por aí vai, tá? Vamos lá, seguindo com a nossa análise. Como vocês podem observar, galera, ó, comparando aqui, né, a curva verde, que é a curva da Mac, com a curva em azul, que é a curva da referência, a gente tem aqui, né, reprodução aqui a partir, né, uma boa reprodução a partir dos 47, na verdade dos 49, 50 Hz, né, mais ou menos, o que bate bem com a resposta de frequência prometida pela Mac, né? A gente tem um acréscimozinho aqui, ó, nas baixas, né? Tem um pico aqui em torno entre 100 e 130 Hz. A gente tem esse acréscimo nessa região, tá? Ou seja, é uma caixa que realmente responde bem nas baixas e responde desde a menor frequência que ela promete, tá? E aí a gente continua aqui, ó. Na sequência ainda tem um pouquinho, né, das consequências, né, desse um pouco aí de acréscimo nas baixas. Então é uma caixa que tem uma presença de graves muito interessante. Eu espero que vocês tenham percebido isso aí nos testes de timbre. Isso aqui realmente se confirma agora com a nossa curva aqui do Pink Noise. E aí na sequência a gente tem um comportamento relativamente flat aqui em torno das médias frequências, né?
E a gente tem uma pequena perda de desempenho aqui, ó, nas altas frequências. Então, ela fica com um pouco, né, as altas frequências, ela dá uma atenuada em relação à referência, tá? Mas ainda assim, né, lógico, né, a gente vê que tem reprodução aqui, lógico, né, de frequências até meados aqui de, deixa eu ver aqui, mais ou menos os 16K, né, quando a caixa despenca. Muito bem, galera, vamos então às conclusões aqui da nossa análise completa da Mac Thump Go. A Mac Thump Go é uma caixa de som bonita, bem construída, com vários recursos interessantes aí, os seus voice modes, o seu modo outdoor, a sua bateria interna com autonomia superior a 12 horas, um nível de pressão sonora decente para o tamanho do falante, né? É o nível de pressão sonora mais alto entre as caixas aí da concorrência, da categoria, mesmo comparando com as intermediárias aí, que estariam atendendo aí, geralmente elas entregam 112, 113, ela está no 115 dBSPL de pico, perdendo apenas para a Electro Voice Everse 8. Dentro desse combo aí, né, ela ainda consegue nos entregar controle por aplicativo e um timbre de excelente qualidade, com presença de graves que chama a atenção. Realmente, essa daqui é uma das caixas com timbre mais bonito e com mais presença de graves que eu já vi até então na categoria. E me dá até um pouco de dúvida se ela não tem mais presença de graves do que a própria Electro Voice Everse 8, o que a gente vai descobrir no próximo vídeo com o nosso duelo dessas duas caixas. Bom, então, esses são os pontos fortes, os pontos positivos desse equipamento, que nos oferece aí conexão Bluetooth, que nos oferece 2 canais de entrada, do tipo combo, e esses recursos que eu já citei aqui para vocês. Portanto, trata-se aí de um equipamento que, funcionando como uma caixa de PA tradicional ou como um monitor, ela vai atender muito, mas muito bem. Agora, vamos para os pontos negativos, né? Quando a gente compara com as caixas da concorrência, tá? Quem são as caixas da concorrência nesse primeiro momento? Se tratando de caixas portáteis com bateria interna e de categoria top, né, de categoria premium, a gente precisa colocar a Mac Thump Go lado a lado aí com caixas como a JBL One Compact, a Bose S1 Pro Plus, a Electro Voice Everse 8. Tudo bem, existe a Mac Showbox, que é uma caixa de som com bateria interna também e que oferece tudo e muito mais do que todas essas outras caixas que eu falei aqui, tá? Mas a Mac Showbox, ela é mais recente, tá? A Thump Go foi lançada mais ou menos na época que essas outras caixas que eu acabei de citar aqui foram lançadas também. Então a Showbox, ela é mais recente, ela não foi lançada na época para poder concorrer com as outras caixas. Quem concorria diretamente era realmente ali a Thump Go em tese, tá? E se a gente for colocar isso aí no páreo, o que acontece é que a Mac Thump Go, ela é uma caixa que, para a música ao vivo, onde você precisa de recursos como equalização nos canais e efeitos para poder moldar o timbre aí do seu instrumento, da sua voz, ela fica faltando, tá? Porque ela não apresenta esses recursos. A Mac Thump Go é aquele tipo de equipamento de caixa de som que realmente ela é uma caixa de PA tradicional, é uma caixa de PA com o diferencial de ter bateria interna, mas não com aquela pegada de ter uma mixer integrada com recursos que fazem com que você fique totalmente livre de utilizar periféricos, de utilizar uma mesa de som externa, de utilizar um pedal. Você só vai fazer isso se você gostar muito mais dos efeitos, dos recursos, dos resultados desses periféricos. Mas é diferente, né, de uma Electro Voice Everse 8, de uma JBL One Compact, de uma Bose S1 Pro Plus, que você consegue no aplicativo já moldar o timbre, você já consegue fazer equalização, você já consegue fazer inserção de efeitos, você molda o timbre do jeito que você quer. Aqui não. Aqui a gente realmente fica dependente de uma mesa de som e isso é um pouco frustrante, né, porque querendo ou não, quando você tem um equipamento como esse e que não tem saída de carregamento, ela é uma caixa que não tem saída USB, nem USB-C, nem USB-A, nem tem saída P4, ou seja, ela não tem nenhum tipo de saída para carregamento de dispositivo externo. Isso faz com que você sequer consiga
qualquer tipo de adaptação para poder alimentar uma mesa de som e utilizar esse recurso sem fio dela. Isso fica um pouquinho meio que sem sentido para pessoas que precisam utilizar de fato uma mesa de som, né? Então, para música ao vivo, você vai precisar de periférico, você vai precisar de energia e essa caixa não fornece essa energia. Percebe o problema aí? Então, assim, eu achei assim decepcionante essa característica. Alguém pode vir aqui e falar, mas a Showbox resolveu tudo e entregou muito mais. Beleza, mas a Showbox você nem acha para comprar aqui. A última vez que eu achei uma Showbox para comprar aqui tava quase 10 mil reais, né? Insano, muito, muito cara. Já a Electro Voice CVS 8 já tá caríssima por 7 mil. Imagine você pagar 10 mil numa caixa pequena que não vai te entregar um nível de pressão sonora tão forte assim. E com tantas outras opções aí, fica realmente meio difícil do músico realmente querer investir no equipamento, tá? Mas esse para mim é o grande defeito, né? Inclusive uma outra falta que a Showbox deixou, mas que depois que eu entendi essa proposta dela, né, de ser somente uma caixa de PA muito top, com o único diferencial da bateria interna, eu consegui entender melhor. Vocês perceberam que ela tem 2 graus de montagem apenas, né? Ela tem o grau de você colocar em cima ali de uma mesa, ou aquele grau vertical, né, que você coloca ela em um pedestal, ou a vertical para monitor. Mas essa caixa de som não tem o corte, o rasgo para uma posição kickback, que ela fica ali no chão, inclinada para cima, que é uma posição de caixa de som que eu gosto bastante, né, que quem trabalha com áudio na rua e tudo mais, se aproveita muito desse tipo de característica de montagem. Então, assim, mas como ela não foi, então, pensada para o músico ao vivo, né, para o cara que não vai estar ali com a mesa de som, com periféricos ali para utilizar, então, realmente, né, não faria sentido ela ter esse grau de montagem, né? Pois bem, então é isso, pessoal. A Mac Thump Go é uma caixa de excelente qualidade, uma caixa que tem um timbre muito gostoso de ouvir, ela realmente está dentro da categoria de caixas mais top de linha, com controle por aplicativo e com todos esses recursos que eu trouxe para vocês, porém, tenha em mente que se você for musicista, se você quer fazer música ao vivo com essa caixa, você vai depender de uma mesa de som externa, você vai depender de um periférico externo para poder moldar o timbre. Ela vai te entregar um timbre fantástico, não tenha dúvidas disso, é excelente. Mas você vai ter que moldar o timbre não utilizando o próprio recurso da caixa, mas recursos externos, que é a forma de utilização de um PA que a gente já tem nas caixas tradicionais, né? Nas caixas que não tem bateria interna. E é por isso que eu fiquei tão frustrado, né? Por ela ter bateria interna, ser tão portátil, a gente esperava que ela tivesse esses recursos que as concorrentes, né, da época que ela foi lançada já nos oferecem. E aí, o que é que você achou dessa nossa análise aqui? Você deu para entender? Curtiu? Deixa aí nos comentários, né, se você também ficou frustrado com isso, ou se para você tá tudo bem, não tem problema, tá muito bom do jeito que tá. Também, galera, lembre-se de conferir os links, tá? No link aí da descrição a gente tem link para você adquirir a sua Mac Thump Go. Você tem links aí para os nossos treinamentos, nosso treinamento como escolher sua caixa ativa, um treinamento em vídeo fantástico para que você tenha todo o know-how, todo o conhecimento para escolher de forma correta as caixas para os seus projetos musicais. Tá logo aí embaixo, dá um confere lá. E temos os nossos e-books, tá? Como escolher sua caixa ativa, como escolher o seu sistema sem fio e todas as outras iniciativas de conhecimento, sempre dá uma olhada na descrição do vídeo. Lembre-se também do nosso grupo de ofertas no WhatsApp. A gente já tem muita gente lá, tem quase 50 pessoas até então, e a partir de amanhã já começamos a soltar as ofertas, né? Dia 8, né, de maio, se você estiver assistindo esse vídeo dia 7, né, eu tô gravando dia 7, por isso que é a partir de amanhã. Mas entra lá no grupo, investe aí no conhecimento. E não se esquece aí, pessoal, de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para você não ficar por fora das nossas novidades. Espero que vocês tenham gostado desse material, desse conteúdo aqui. E não se esquece, ó, aqui do ladinho eu deixei 2 opções de vídeos aqui para você estar aumentando, ampliando os seus conhecimentos na área do áudio. Forte abraço, fui!